Você quer fazer sua vida andar, parar de andar em círculos e finalmente sentir que está avançando de verdade? Então presta atenção no que você tem repetido todos os dias. Talvez você não esteja parado por falta de capacidade. Talvez esteja parado porque repetiu os mesmos padrões por tempo demais. Procrastinação, falta de foco, ansiedade, desânimo, insegurança. Quase sempre a vida trava por pequenas fugas repetidas todos os dias. Você adia uma decisão, negocia com a preguiça, abre o celular quando deveria agir, promete começar amanhã e quando percebe, mais uma semana passou e tudo continua parecido. Mas quando você decide colocar ordem por dentro, algo muda. Pequenos gestos começam a abrir espaço para clareza, energia, disciplina e movimento real. Você não está preso, você está treinado. E se esse padrão foi treinado, ele também pode ser treinado de novo. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo quem você quer. Depois faça o que precisa ser feito. Essa é a base da transformação. Parar de viver no impulso e começar a agir com direção. A primeira prática é treinar sua concentração antes de exigir resultado. Uma vida sem concentração vira uma vida espalhada. Você acorda e já entrega sua mente para o mundo. Antes de levantar direito, já viu mensagem, notificação, notícia ruim, vídeo curto, opinião de gente que você nem conhece. Quando percebe, sua cabeça já está cheia antes do dia começar. E aí você quer ter foco, quer ter disciplina, quer avançar, mas sua mente mal acordou e já foi puxada para 10 direções diferentes. É como tentar dirigir com várias pessoas segurando o volante ao mesmo tempo. Uma puxa para o celular, outra para a ansiedade, outra para o medo, outra para a comparação. O mundo atual foi montado para quebrar sua atenção em pedaços pequenos. Cada notificação quer um pedaço, cada rolagem de tela quer um pedaço, cada preocupação quer um pedaço. E uma mente em pedaços não constrói uma vida inteira. Marco Aurélio, mesmo cercado por guerra, cobrança e responsabilidade, voltava sempre para uma ideia simples. Faça o que está diante de você com atenção, retidão e firmeza. Não a vida inteira de uma vez. O que está diante de você? A mente ansiosa tenta carregar o mês inteiro nas costas. A mente treinada pergunta: qual é a próxima ação certa? Me conta aqui nos comentários. Qual das 8 práticas deste vídeo mais chegou em você? Uma palavra é suficiente. Eu leio cada comentário. A primeira prática é proteger sua atenção, como se ela fosse dinheiro, porque ela é mais valiosa do que dinheiro. Dinheiro perdido pode voltar. Atenção desperdiçada vira vida desperdiçada. Hoje, escolha uma tarefa importante e faça com atenção total por 20 minutos. Celular longe, aba fechada, notificação silenciada. Uma tarefa, uma direção, um compromisso. Nos primeiros minutos, a mente vai pedir distração, vai tentar convencer você de que precisa olhar o celular, vai criar uma urgência falsa. Não volta, fica. Concentração não é sentir vontade de focar. Concentração é trazer a mente de volta toda vez que ela tenta fugir. Cada retorno é treino. Cada retorno ensina sua mente quem manda. A segunda prática é parar de negociar com a primeira resistência. Você até consegue focar por alguns minutos. Consegue sentar, consegue abrir o caderno, consegue colocar o tênis. Mas aí aparece o primeiro desconforto. A cabeça pesa, o corpo reclama, a vontade muda e a mente vira uma advogada da própria fuga. Ela começa a defender o adiamento com argumentos muito convincentes. Hoje foi pesado, amanhã eu faço melhor. Só vou descansar um pouco. Não adianta começar agora. Eu preciso estar mais preparado. Parece razoável, mas é assim que uma vida inteira vai ficando para depois. Quase ninguém se destrói em uma grande decisão. A maioria se trava em pequenas negociações repetidas. Sentir resistência não significa que você está no caminho errado. Muitas vezes significa justamente o contrário. A resistência aparece na porta da mudança. Parece quando você tenta sair do automático. Sua mente gosta do conhecido, mesmo quando o conhecido te deixa frustrado. Ela prefere uma dor familiar a uma melhora incerta. Epicteto ensinava que o primeiro gesto diante da resistência depende de você. Você talvez não controle a vontade que aparece, mas controla se vai obedecer ou não.
A mente fraca espera a vontade aparecer. A mente treinada age antes que a vontade decida por ela. Quando a resistência aparecer, faça o primeiro gesto físico antes de pensar demais. Se precisa treinar, coloque o tênis. Se precisa estudar, abre o material. Se precisa escrever, coloque o título na página. Não tenta vencer a batalha inteira. Só impede que sua mente transforme o começo em tribunal. A energia aparece depois do movimento, não antes. É como empurrar um carro parado. No início parece pesado. Depois que ele começa a se mover, fica mais fácil manter. Pelos próximos 3 dias, quando perceber que está negociando com algo que sabe que precisa fazer, conte até 3 e faça o primeiro gesto físico. 1, 2, 3. Levanta, abre, começa, escreve, anda, resolve. A terceira prática é dar ordem ao ambiente para dar ordem à mente. Olha para o ambiente onde você vive. A mesa cheia de coisa, a roupa jogada na cadeira, a pia acumulada, o celular vibrando o tempo todo, o computador com abas abertas demais. Parece detalhe, mas não é. O ambiente conversa com a sua mente o tempo inteiro. Cada objeto fora do lugar vira um pequeno lembrete de algo que você não resolveu. Cada bagunça visível vira uma cobrança silenciosa. E aí você tenta ter disciplina no meio do caos. Tenta pensar com clareza em cima de uma mesa bagunçada. É como tentar encher um copo limpo usando água suja. Uma hora a mente começa a refletir o ambiente. Sêneca criticava uma vida dominada por distração e apego ao supérfluo, porque uma mente cercada de excessos perde facilidade para enxergar o essencial. A prática é simples. Organize um ponto pequeno do seu ambiente todos os dias. Não começa pela vida inteira. Escolhe um ponto, uma mesa, uma gaveta, a tela inicial do celular, a pia, o lugar onde você trabalha. Quando você organiza um ponto externo, envia uma mensagem interna. Eu ainda tenho comando sobre alguma coisa. Não é sobre arrumação, é sobre soberania. A ordem externa deve servir à ação, não substituir a ação. Arrumou a mesa. Trabalha 20 minutos. Limpou a tela inicial do celular, resolve uma pendência. A quarta prática é cortar os vícios que roubam sua energia. Você chega no fim do dia quebrado e a coisa mais natural parece ser se jogar no sofá e desligar a cabeça. Até aí tudo bem. O problema começa quando aquilo que você chama de descanso termina deixando você mais cansado. Você pega o celular só para relaxar. Quando percebe, passou 1 hora vendo a vida dos outros. Um vídeo curto vira outro. Depois vem comparação, notícia ruim, fofoca, discussão inútil. No fim você não descansou, você só anestesiou a mente. Descanso verdadeiro recupera. Anestesia empurra a dor para depois. Descanso é dormir melhor, caminhar, treinar, tomar um banho sem pressa, ler algumas páginas, organizar o próximo dia. Anestesia é aquilo que parece aliviar na hora, mas depois cobra juros. O estoicismo ensinava algo que o mundo moderno tende a esquecer. A mente dispersa não é apenas improdutiva, ela é genuinamente mais fraca. Quando você passa horas por dia pulando entre estímulos, entre notificações, entre rolagens de tela sem propósito, você não está apenas perdendo tempo, está praticando a incapacidade de concentração. E o que se pratica repetidamente se fortalece. Se você pratica dispersão todos os dias, a dispersão fica cada vez mais fácil e a concentração fica cada vez mais difícil. A boa notícia é que o processo inverso também funciona. Cada vez que você traz a mente de volta quando ela tenta fugir, você está praticando a concentração. A diferença entre uma vida que avança e uma vida que gira em círculos frequentemente não está nas grandes decisões. Está nas escolhas pequenas do cotidiano que se repetem. A pessoa que faz 20 minutos de foco todos os dias, que não negocia com a primeira resistência, que organiza o ambiente onde vive, que fecha os vazamentos de energia 1 a 1, essa pessoa está construindo algo que nenhuma explosão de motivação ocasional consegue igualar. Porque o que se constrói devagar, tijolo a tijolo, aguenta o que foi construído em empolgação não aguenta. Os vícios que drenam energia têm uma característica que os torna especialmente difíceis de identificar. Eles se disfarçam de descanso. O celular parece lazer. A fofoca parece conexão social.
Rolar a tela parece entretenimento. Mas existe uma pergunta simples que revela a diferença entre descanso genuíno e anestesia. Depois de parar, você se sente recuperado ou mais pesado? Descanso genuíno deixa você com mais energia, mais clareza, mais disposição para o que importa. A anestesia deixa você com culpa, indisposição e a sensação sombria de que o tempo passou sem que você escolhesse como usá-lo. A organização do ambiente como prática estoica não é sobre estética ou sobre virar uma pessoa obcecada por ordem. É sobre reconhecer que o ser humano é profundamente influenciado pelo contexto físico ao redor. Estudos de psicologia ambiental consistentemente mostram que ambientes desordenados aumentam o cortisol, reduzem a capacidade cognitiva e dificultam a tomada de decisões. Os estoicos chegaram a essa conclusão pragmaticamente, sem ciência moderna. Uma mente cercada de excessos perde facilidade para enxergar o essencial. Simplificar o ambiente não é tarefa decorativa. É prática filosófica. A primeira batalha do dia acontece antes de qualquer tarefa, antes de qualquer reunião, antes de qualquer compromisso. Acontece no momento em que você decide quem governa a primeira hora da sua manhã, você ou o celular. Cada notificação vista logo ao acordar é uma microdecisão de que a mente de outra pessoa tem mais importância do que a sua própria, e esse padrão, estabelecido antes mesmo de você estar totalmente acordado, define o tom do dia inteiro. A mente que começa o dia servindo ao estímulo alheio tende a continuar nesse padrão ao longo das horas seguintes. Existe uma razão específica pela qual as práticas estoicas que parecem mais simples são frequentemente as mais transformadoras. A organização de um ponto do ambiente, a pausa de 20 minutos de atenção, o primeiro gesto físico diante da resistência. São práticas que não exigem recursos externos, não dependem de condições especiais e não podem ser adiadas com a justificativa de que as circunstâncias ainda não estão certas. Elas estão disponíveis agora, exatamente como você está, com o que tem. E essa disponibilidade imediata é, em si mesma, uma provocação. Se você pode começar agora e não começa, o que exatamente está esperando? A queda de produtividade que muitas pessoas experimentam nos períodos de maior consumo de mídia social não é coincidência. É o resultado direto de uma mente habituada a recompensas rápidas, tentando se engajar com tarefas que exigem esforço sustentado. O vídeo curto entrega satisfação em 30 segundos. O projeto exige horas. A tarefa de estudo exige atenção por 45 minutos. Para a mente treinada em micro-recompensas, esse intervalo entre esforço e recompensa parece insuportável. E então ela procura a saída mais próxima, a próxima rolagem de tela. Cortar um vício não é apenas sobre higiene mental. É sobre restaurar a capacidade de tolerar o intervalo entre esforço e resultado. O comprometimento de fé que Marco Aurélio praticava não vinha de uma energia especial ou de uma constituição temperamental única. Vinha de ter decidido, de forma consciente e repetida, que determinado tipo de ação era necessário independente de como ele se sentisse. Essa pré-decisão, tomada antes da resistência aparecer, é o que elimina a negociação no momento crítico. Quando você já decidiu que vai treinar independente do clima, que vai estudar independente da disposição, que vai trabalhar independente da motivação, cada dia específico não é mais uma decisão separada. É apenas a execução de uma decisão já tomada. Existe algo específico sobre vencer a primeira resistência que produz um resultado inesperado. Uma qualidade de respeito interno que nenhuma quantidade de automedicação com entretenimento consegue gerar. Quando você deveria ter fugido e não fugiu, quando a preguiça estava argumentando e você agiu mesmo assim, quando o conforto estava chamando e você escolheu o desconto necessário, algo registra isso. Não como conquista dramática, mas como dado. Você é capaz. A mente que acumulou essas provas ao longo do tempo tem uma relação diferente com os desafios futuros. Não porque eles ficam mais fáceis, mas porque você chegou a eles com mais evidências de que consegue atravessá-los.
O paradoxo da concentração é que ela parece impossível exatamente quando mais é necessária. Nos períodos de maior ansiedade, de mais preocupações, de mais demandas externas, a mente quer desperdiçar o que tem de mais valioso: a capacidade de se fixar no que importa. E é exatamente nesses períodos que a prática prévia de concentração se revela como investimento. A pessoa que treinou a concentração nos dias tranquilos tem esse músculo mais disponível nos dias difíceis. A pessoa que nunca treinou chega nos momentos de maior pressão com um músculo atrofiado, exatamente quando mais precisaria dele. Os estoicos descreviam algo que chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males, como prática de preparação para dificuldades. Não como pessimismo, mas como antecipação que reduz o impacto quando as dificuldades chegam. No contexto das 8 práticas, isso tem uma aplicação direta. Antes de começar qualquer mudança de hábito, imagine o dia em que você vai estar cansado, sem vontade, sem motivação, e a resistência vai ser maior do que nunca. O que você vai fazer nesse dia? Ter a resposta clara antes que o dia chegue é o que separa quem continua de quem desiste na primeira dificuldade. A vida que anda em círculos quase sempre pode ser rastreada até um ponto específico. O primeiro momento em que a resistência apareceu e a negociação começou. E aquela negociação primeira, que pareceu inofensiva, criou o precedente. A mente aprendeu que resistência é argumento suficiente para adiamento. E com esse precedente estabelecido, cada resistência futura encontra o caminho já aberto. Reverter esse padrão não exige heroísmo. Exige uma série de escolhas simples e reiteradas de não deixar a resistência vencer, especialmente nas situações onde a tentação de ceder é menor, construindo músculo para quando a tentação for maior. A distinção entre quem entende essas práticas e quem as transforma em mudança real é sempre a mesma. A aplicação na primeira situação difícil, depois de terminar o conteúdo. É muito fácil concordar intelectualmente com a ideia de que a resistência não é argumento suficiente para adiamento enquanto você está num estado receptivo, ouvindo ou lendo sobre o tema. O desafio está no dia seguinte. Quando o despertador toca e o corpo pede mais 15 minutos de cama, quando a tarefa está aberta na tela e o celular está do lado chamando, quando a resistência aparece como sentiu e mente, não como conceito numa frase. Você não está preso. Você está treinado. E a diferença entre essas duas afirmações é enorme. Estar preso significa que a situação externa determina o que você pode ou não pode fazer. Estar treinado significa que um padrão interno foi construído através de repetição, e que esse padrão, como qualquer hábito, pode ser desconstruído e reconstruído com repetição diferente. O trabalho não é fácil, mas é acessível. Não exige condições especiais. Não exige que nada mude primeiro. Exige o primeiro gesto físico diante da resistência que vai aparecer hoje, amanhã e nos dias seguintes. Hoje você tem atenção, tem a prática de vencer a resistência, tem um ambiente com menos interferência, tem energia protegida de pelo menos um vazamento que você identificou. Isso é suficiente para começar. Não para resolver tudo, para dar o próximo passo. E o próximo passo, repetido com constância, é o que eventualmente transforma a direção de uma vida inteira. Hoje eu destravo minha mente. Essa é a declaração. Não como frase nos comentários apenas, mas como postura que começa agora, com a próxima escolha. Você não precisa organizar a vida inteira hoje. Só precisa parar de abandonar a primeira coisa importante do dia. A vida que anda em círculos começa com uma mente que não consegue ficar no que importa. E quando sua atenção volta para suas mãos, sua vida começa a voltar para o eixo. A mente ansiosa tenta carregar o mês inteiro nas costas. A mente treinada pergunta: qual é a próxima ação certa? Concentração não é sentir vontade de focar. É trazer a mente de volta toda vez que ela tenta fugir. Cada retorno é treino. Desconforto não é comando. Preguiça não é lei. Medo não é dono da sua vida. É aqui que a vida começa a andar. Motivação é faísca. Constância é trilho. A faísca acende, o trilho conduz.
Quem abandona a primeira tarefa começa o dia devendo para si mesmo. Quem termina uma tarefa, mesmo pequena, começa a criar respeito interno. Você não pode controlar todas as circunstâncias do dia, mas controla o que faz no espaço de atenção que você mesmo protegeu pela manhã. A ordem externa deve servir à ação, não substituir a ação. Arrumou a mesa, trabalha 20 minutos. Esse é o ciclo. A prática estoica não é nunca sinta vontade, isso seria mentira. A prática é vontade e não entregar o comando. Você sabe o que precisa fazer. O que ainda não sabe é parar de tratar a primeira dificuldade como autorização para desistir. Proteja sua atenção. Faça o primeiro gesto. Dê ordem ao ambiente. Feche um vazamento de energia. Essas 4 práticas, aplicadas um dia de cada vez, mudam a direção de uma vida. Progresso silencioso, dia após dia, é mais poderoso do que qualquer explosão de motivação que vem e vai. Você não precisa de um grande momento. Você precisa de um próximo gesto. Um gesto honesto agora, com o que tem. Toda vez que você vence o primeiro minuto de resistência, ensina sua mente uma nova verdade. E verdades ensinadas pela prática são mais duradouras do que qualquer insight. Foi treinado para fugir da dificuldade. São coisas diferentes. E a segunda pode ser desaprendida. Sua mente vai tentar fugir. Vai criar urgência falsa. Vai argumentar que amanhã é melhor. Não acredita. Continua. Fica. A vida começa a andar não quando tudo fica fácil, mas quando você para de tratar a primeira dificuldade como autorização para desistir. Você não está preso. Você está treinado. E agora pode treinar outra direção. Devagar, tudo muda. Cada vez que você termina a tarefa em vez de fugir dela, você está construindo uma prova. E provas constroem o que palavras bonitas não constroem. A disciplina real cresce no silêncio. Não comenta, não posta, não transforma em teatro. Só faz. Aqueles 20 minutos de foco que você vai fazer hoje valem mais do que a semana perfeita que você está planejando para um futuro imaginário. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as noites, para não se perder no barulho do dia. Você pode fazer o mesmo. Uma linha antes de dormir é suficiente. Uma mente em pedaços não constrói uma vida inteira. E cada retorno ao que importa é o tijolo que vai reconstruindo a sua. Você queria fazer sua vida andar. Agora você sabe por onde começar. Começa pequeno. Começa feio, se precisar. Mas começa. A primeira vitória do dia acontece antes de qualquer resultado visível. Acontece quando você decide quem governa amanhã. A mente que começa o dia servindo ao estímulo alheio tende a continuar nesse padrão. A mente que começa o dia com uma tarefa sua, essa tem uma chance diferente. O que foi treinado pode ser treinado de novo. Essa é a premissa. Esse é o convite. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. Você não precisa mudar a vida inteira em uma explosão de motivação. Só precisa dar o próximo passo certo. E depois o próximo. E depois o próximo. A diferença entre uma mente ansiosa e uma mente treinada não é que a mente treinada não sente, é que ela sente e age mesmo assim. Esse é o treino. Quem não consegue dizer não ao impulso, dificilmente consegue dizer sim ao futuro. Um vício fechado é uma porta aberta. Hoje eu destravo minha mente. Um compromisso com você antes de qualquer mudança aparecer por fora. Devagar, com cada pequeno gesto repetido, tudo muda. Você não está preso, está treinado. E agora começa a treinar outra direção. Faça o que está diante de você com atenção, retidão e firmeza. Não a vida inteira de uma vez. O que está diante de você. Todos os dias, o que está diante de você, feito com atenção e firmeza. Essa é a prática de uma vida que avança. Destravar a mente. Essa é a desse agora, com o que tem. Tudo genuinamente muda. Devagar, com cada escolha certa, tudo muda. Hoje, na próxima ação. Anda agora, agora mesmo. Vai. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse ciclo de semanas que passam sem avançar, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a construir a concentração que os pedaços de atenção foram destruindo, a praticar o primeiro gesto físico diante de cada resistência que aparecer,
e a criar, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede, o ambiente interno que permite que a vida realmente ande. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que está andando em círculos sem entender porquê. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado, para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.